Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é desenvolvido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, que iniciou há pouco, de terem uma condição de acrescentar, de agregar cada vez mais conhecimentos e utilizar isso, inclusive, como a sua formação complementar no seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje são os cenários e perspectivas na formação profissional em administração. E para isso, nós já estamos aqui ao lado do presidente do Conselho Federal de Administração, Dr. Roberto Carvalho Cardoso. Tudo bem com o senhor, Dr. Roberto? Tudo bem. Um breve currículo dele: bacharel em Administração de Empresas pela USP, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde atua também como docente. Já trabalhou e continua trabalhando em diferentes representações em instituições de classe, como conselhos, sindicatos, federações de administradores e atualmente, como eu já disse, é o presidente do Conselho Federal de Administração. Bom, eu queria que o senhor inicialmente saudasse os alunos, todas as pessoas que nos acompanham nesse programa, nessa teleconferência, e dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com o senhor para conversar sobre cenários e perspectivas na formação profissional de administração. Bom, em primeiro lugar, a honra também é minha, é nossa, falando em nome do Conselho, porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala falando e o contato com os jovens, eu sempre costumo dizer, a gente ganha em jovialidade, porque teoria do conhecimento, a troca de experiência, de conhecimento, os dois saem ganhando. E tenho certeza que espero que contribua para isso, mas da minha parte também serei enriquecido, com certeza. Ok. Bom, antes da gente entrar exatamente na conversa sobre o tema dessa teleconferência, nós vamos acompanhar rapidamente agora uma pequena reportagem que ilustra qual é o perfil atual, as demandas e desafios do profissional da área de administração de empresas. A história dos cursos de administração caminha lado a lado com o desenvolvimento do país. Dois momentos distintos foram muito marcantes para a implementação desses cursos. O primeiro foram os governos de Getúlio Vargas, onde se buscou um desenvolvimento autônomo de caráter nacionalista. O segundo foi no governo de Juscelino Kubitschek, caracterizado pela abertura da economia para o mercado internacional. Os primeiros indícios da necessidade de profissionais especializados na área de administração surgiram na década de 40, quando o Brasil passava de um estágio agrário para a industrialização. Em 1941, é criado o primeiro curso na Escola Superior de Administração de Negócios em São Paulo. Em 1946, surge a primeira Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Em 1963, passariam a ser oferecidos os cursos de Administração de Empresas e de Administração Pública. A Fundação Getúlio Vargas cria, em 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, no Rio de Janeiro. 2 anos mais tarde, seria criada, também pela Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Na década de 60, os cursos de administração passaram a ser mais vinculados a faculdades isoladas do que a instituições universitárias. O crescimento das grandes empresas também aumentou a demanda por profissionais com formação específica para atuar nessas organizações. Em 1965, a Lei 4.769 determinou a regulamentação das atividades do administrador, o que também acentuou a tendência à profissionalização. Em 1966, o Conselho Federal de Educação fixou o primeiro currículo mínimo do curso de administração. Mais tarde, em 1993, outro currículo mínimo seria aprovado e, em 2004, implantadas as diretrizes curriculares nacionais. Os números dos cursos de administração no Brasil mostram um crescimento significativo a partir da década de 60, como era de se esperar. Antes de 1960, eram apenas 2 cursos.
Após essa data, o número aumentou para 31 cursos e daí não parou de crescer, até atingir a marca de 1.710 cursos em 2003. Bom, a gente pode observar aí, então, um pouco do histórico dos cursos de administração, do perfil, da evolução que houve com relação a isso. O senhor, à frente do Conselho Federal de Administração hoje, qual é a avaliação que faz atualmente da formação superior nessa área? Eu sempre costumo fazer uma comparação de um estudo que foi feito do desenvolvimento da administração nos Estados Unidos e no Brasil. Desse estudo feito, até foi o professor Gustavo de Sais Silva, que foi diretor por muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, ele apresentou o seguinte resultado. Em 1950, haviam por volta de 1.500 escolas de administração de empresas. Veja um detalhe importante, administração de empresas, não administração pública, que já havia já alguns cursos no outro mundo, mas em outros locais. Mas um ponto importante é o seguinte, é que lecionar a administração de empresas no passado não era bem visto pela academia, porque a academia via aquilo, imagina, ensinar aluno a ter lucro. Quer dizer, é sempre aquele sentido pejorativo, como se lucro fosse pecado, pecaminoso, né? E, na verdade, os americanos, então veja, então a academia ensinava assim a administração pública, mas a administração de empresas, nada. Então, voltando a esse dado dos Estados Unidos da pesquisa, repetindo, em 1950 haviam por volta de 1.500 escolas de administração de empresas. No resto do mundo, nenhuma escola de administração de empresas. E a primeira escola, nos moldes que nós conhecemos hoje, de bacharelado, do curso que vocês estão fazendo, ela data de 1881, que foi a Wharton, que existe até hoje e é conceituadíssima. Bom, aí o que ocorreu? Quer dizer, veja, deixando de lado assim, a parte política... Com qualquer juízo de valores. De valores dos americanos. Mas uma coisa, todos hão de convir e concordar. Sem dúvida nenhuma, é uma grande potência, ainda a primeira potência do mundo, e o seu desenvolvimento se deve muito a esse espírito empreendedor, a esse espírito assim, organizacional do americano. Então, esse desenvolvimento que eles tiveram, a conclusão que se infere é de que, sem dúvida nenhuma, se deve assim, esse ensino de administração por parte dos americanos. Fazendo um paralelo no Brasil, e um detalhe importante, aí isso foi disseminado em 1950, o Brasil foi a terceira escola de administração fora de empresas, né? Fora dos Estados Unidos. A primeira foi no Canadá, a segunda no México, depois Brasil. Bom, então como é que nos encontramos hoje? Só em grandes números, né? Claro. Aí, fazendo aí um paralelo, uma comparação. O Brasil hoje ele tem por volta de 1.800 cursos de administração e temos aí por volta de 1.800 escolas, instituições de ensino e 3.300 cursos de administração. E o que a gente está sentindo assim, hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das profissões, ou a profissão mais procurada pelos jovens, e o papel que ele está desenvolvendo, que ele está propiciando junto à nossa comunidade, sem dúvida nenhuma, está sendo muito significativo, e agora que nós estamos vendo assim, esse desenvolvimento. Então, fazendo essa comparação, eu tenho a plena convicção de que essa contribuição do ensino de administração para o desenvolvimento do nosso país, a exemplo do que ocorreu com os americanos e ocorre, com certeza vai ser nos mesmos momentos. Vai ser muito significativo. Eu vou partir de uma certa provocação que o senhor deixa no ar aqui. À vontade. Que é essa, digamos assim, demonização que se fazia na academia com relação à formação de um administrador de empresas, alguém voltado para uma ação empreendedora, junto a um setor produtivo, enfim. Isso já foi superado? Não. Hoje não foi superado ainda? Não, ainda veja, nós sentimos isso na academia, de certa forma, vamos dizer assim, vamos dividir, isso obviamente já foi superado. Tanto é que a razão de que todas as universidades oferecem cursos de administração de empresas, então isso, assim, de certa forma, já foi neutralizado, vamos dizer.
Mas você colocou bem, professor Áureo, na sociedade ainda, e isso é um viés, isso é muito negativo, o empresário, o empreendedor, ele é visto ainda como o explorador, o vilão, sabe? E não é isso. Devia ser exatamente ao contrário. A postura da sociedade devia ser exatamente no sentido de valorizar, não apenas valorizar, mas de criar condições de aumentar o número e tornar, vamos chamar assim, um ambiente o mais favorável possível, porque, sem dúvida nenhuma, quando eu falo de empresários, eu falo no geral, eles são, sem dúvida, são os criadores de emprego e de riqueza. E é uma pena, muitas vezes, que você vê burocracias e certos jargões assim, que são utilizados, como você mencionou, demoniando, isso assim está certo? Demonizando, enfim, ou demonizando, esse perfil assim, empresarial, agora, empreendedor. Numa certa medida também, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas as próprias escolas e a administração pública, finalmente falando do setor público, ele tem se orientado muito pelas ações que a administração de empresas do setor privado tem tomado. Eficiência, gestão com transparência, quer dizer, que são princípios que são sempre muito caros à administração do setor privado, digamos assim, e que passaram a ser incorporados até pela administração pública. Sim, é verdade. Até algum tempo, e ainda existe isso, quer dizer, procura-se fazer uma diferenciação entre a administração pública e a administração de empresas, como se fossem dois entes totalmente, assim, antagônicos entre si. Mas a colocação é perfeita. Na verdade, trata-se de administração, que é uma coisa só, e que os princípios, a teoria, vale para os dois. Tanto que hoje, como você mencionou, realmente a administração pública tem se valido e muito assim, da experiência bem-sucedida da iniciativa privada. E também, veja, e o inverso também, quer dizer, a administração de empresas se valendo de conhecimento da administração pública. Por exemplo, o orçamento programa, hoje o orçamento base zero, ele começou também, ele se inspirou na iniciativa, na administração pública. Então, essa troca de conhecimento, ela é muito salutar. Realmente isso deve acontecer e a formação de um profissional não tem que ter esse estigma, porque realmente, assim, trata-se dos mesmos princípios. Agora, em termos, talvez eu possa usar essa palavra, corporativos, digamos assim, como é que está sendo hoje a condição dos conselhos federais, dos conselhos regionais de administração? Eles têm conseguido essa inserção no seio da sociedade para fazer valer as suas demandas, seus desafios? Como é que o senhor avalia isso na condição agora de presidente do Conselho Federal? Eu vou falar, assim, primeiro, o caráter geral com relação aos conselhos. Na minha opinião, o que a gente tem sentido é que, muitas vezes, a diferença entre um conselho de classe moderno, vamos chamar assim, e uma corporação de classe da Idade Média, na qual certas funções só podiam ser exercidas por um determinado, pelo mestre e pelo aprendiz. E até aquele ditado, que o aprendiz de sapateiro não pode ir além das chinelas, né? Então, provavelmente, as chinelas deviam ser aí um produto de mais de segunda linha, vamos dizer assim. Pela lei, assim, os conselhos têm a função de fiscalizar o exercício profissional. Então, ele tem uma expressão que me incomoda muito, assim, uma expressão de polícia, de policiamento, mas vou usar de propósito até para poder caracterizar. Mas, na verdade, se a gente assim agir como polícia, como um órgão público que está ali sempre para dificultar, para multar, para ficar assim, dificultando a ação normal do desenvolvimento econômico, isso é negativo. Então, como fazer a fiscalização de uma maneira, vamos dizer assim, moderna, vamos chamar assim, que é o que nós procuramos fazer. Não vou dizer jamais que a gente faz isso, a gente procura fazer isso, mas é num trabalho de parceria com as instituições, com a sociedade de maneira geral, e num trabalho de motivação, de explanação do que é, como deve ser feito. Então, ao invés de você de ter alguém na qual você vai estar batendo, você vai estar se atritando, pelo contrário, você traz para ser parceiro e de conjunto, porque, na verdade,
essa fiscalização, quem se beneficia é a sociedade. Portanto, é a empresa e o profissional. Então, é isso que é o enfoque que nós temos dado. E a gente tem conseguido bons resultados, porque o que a gente sente, por exemplo, na sociedade de maneira geral, é de que há uma certa rejeição, assim, não só pela sociedade, como o próprio legislativo, a regulamentação, as regulamentações de novas profissões. Agora, isso é explicado. E por quê? Porque, na verdade, são órgãos que, ao invés de ajudar, ele mais atravanca. Aliás, vi uma expressão de um livro que eu li, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, e diz: tem muita gente que acha que está fazendo administração e, na verdade, o seu trabalho é muito mais de impedir que os outros trabalhem. Então, é exatamente o contrário que a gente Agora, de uma certa forma, essas instituições, conselhos, sobretudo conselhos federais, eles, às vezes, conseguem avançar no seu papel mais voltado às questões pontuais da categoria que representam e também se posicionam sobre outros grandes temas, inclusive gerando possibilidade de criação de políticas públicas, de ações do Estado. Esse é um papel relevante atualmente para entidades como essa. Veja, e uma coisa também, dentro dessa linha que a gente tem procurado fazer, que é um outro mal de nós brasileiros, eu diria de maneira geral da sociedade, é quando se quer fazer alguma coisa, sempre se pensa em criar um organismo como se nada existisse e partindo dali. E geralmente essa criação ela é muito mais, vamos dizer assim, material, quer dizer, cimento, tijolo, do que, vamos dizer assim, conceitual, de inteligência. Né? Bom, então, a grande sabedoria numa sociedade, no Brasil se inclui isso, tem muitas organizações, tem muitas assim, instituições já existentes. E a sabedoria está em fazer parcerias. Articular-se. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar... Nós temos hoje uma rede assim, bastante grande, até com uma capilaridade muito grande de ensino. Certo órgão quer desenvolver, eu não vou citar para não achar que seria uma crítica, mas quer desenvolver um determinado setor, a primeira coisa que ele faz, ele pensa em criar uma escola. Ele, então, cria fisicamente, cria estrutura, quando o correto seria de os que já existem aí, fazer um projeto, já tem toda uma estrutura montada, você vai potencializar isso daí, tá certo? E, logicamente, vai ser muito mais barato e com melhor resultado. Porque se o projeto não der certo, quer dizer, que tem muito mais chance de dar, obviamente, se encerrou, você parte para outro. Então, é esse o objetivo. Entendeu? E outro papel importante que me parece também haver na atuação dessas instituições é com relação a isso, quer dizer, a formação continuada dos agentes que compõem essas instituições. Isso. Esse é um papel que eu imagino que o Conselho tenha sempre no seu norte. E dentro desta linha, nós fizemos recentemente, aliás, tem a ver com o nosso meio, assim, uma parceria, fizemos um convênio com o MEC, na qual o reconhecimento das escolas e a revalidação do seu reconhecimento vai ter que passar pelo Conselho. Mas não é passar como um outro órgão, ele vai fazer parte, porque o MEC, inclusive, no protocolo que nós assinamos, ele vai até a formação do aluno, até de colocar ele no mercado. Do mercado para frente, quer dizer, da formatura para frente, ele não atua mais. Aí quem atua, logicamente, é o Conselho. Então, nada é do Conselho querer entrar na esfera de ensino, que isso é competência do MEC, e de vice-versa. O MEC quer entrar na competência do trabalho. Agora, nada impede, obviamente, também de que se troque indiretamente experiência, assim, e se auxilie nessa parceria. Isso foi assinado, nós já vamos começar a fazer este ano, e a mesma coisa, por exemplo, também com relação ao SEBRAE. Por exemplo, o SEBRAE, todos nós sabemos, que é das pequenas empresas, as micros e pequenas empresas, e ele tem um projeto bastante ambicioso para este ano, também está num processo já bem elaborado, bem avançado, de um projeto, na qual eles vão dar treinamento para as empresas existentes e vão se valer dos profissionais em administração. Então, essa parceria, quer dizer, é muito salutar, é muito recomendável assim, que se faça. Ok. Bom, nós estamos aqui conversando com o Dr. Roberto Carvalho Cardoso, que é o presidente do Conselho Federal de Administração, e está conversando conosco dentro dessa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento sobre cenários e perspectivas na formação profissional em administração.
Uma das propostas desse programa é também ouvir os alunos que estão envolvidos com as atividades dos cursos presenciais, dos cursos à distância, e agora também dos alunos do PNAP, que é o Programa Nacional de Administração Pública. E nós temos algumas questões que eles antecipadamente remetem para o ambiente virtual e eu gostaria de passá-las aqui para as suas considerações também. Pode ser, doutor Roberto? Com prazer. A Érica de Florianópolis, olha só, a Érica diz assim, o curso de administração é basicamente teórico e este programa, Oficinas de Gestão, busca trazer uma vivência prática aos alunos dos cursos de administração, que é o caso dessas teleconferências em que a gente troca com alguém que tem uma vasta experiência, uma larga experiência, essa possibilidade da vivência. Além dessa iniciativa, o que é que o senhor sugere que os alunos busquem, o aluno lá do curso de administração, o que ele precisa perseguir, buscar, no sentido de aprimorar a sua vivência prática com o embasamento teórico que ele vai adquirindo ao longo do curso? Certo. Bom, primeiro, se me permite, assim, a pergunta da Érica responder no caráter geral. Assim, nós precisamos mudar a mentalidade de o aluno buscar o diploma, buscar um pedaço de papel e achar que isso é um passaporte para o seu sucesso profissional. Isso já era, não funciona mais. O que ele tem que ter a sua postura é de ir em busca de conhecimento. O papel é consequência, o diploma é consequência. Então, aí sim, ele vai ter, vamos dizer assim, com certeza é um sucesso profissional que todo mundo pretende, logicamente todos os jovens pretendem. Agora, com relação à teoria, vamos dizer assim, e à prática, a recomendação que eu daria, sem dúvida nenhuma, é correto. Aliás, uma característica dos nossos cursos, eu tenho acompanhado isso, a maioria dos professores de administração, eles são também profissionais. Então, eles sempre levam assim, para a sala de aula a sua experiência vivida, já presente ou passada. Isso realmente dá, assim, um estofo, assim, dá uma formação bem mais pragmática, assim, é bem melhor. Agora, o que eu sugiro para os jovens, esse é o lado assim, da escola, do jovem, é trabalhar. E quando eu falo trabalhar, ou através de estágio, ou através, assim mesmo, profissionalmente, porque o casamento entre teoria e prática na profissão do administrador, ela é perfeita. Quer dizer, você casar a prática com a teoria, mas a prática exercida, não a prática onde assim, de estágio, chega lá, dá uma olhadinha, fica um dia num departamento, sei lá, de recursos humanos, depois um de materiais, agora eu já sei, tá. Não, mas pôr a mão na massa mesmo, entendeu? Não ter receio, porque isso vai realmente contribuir. Então, o aluno, desde o primeiro momento, aliás, sempre tem uma discussão, sempre fala assim, o aluno, por exemplo, na escola na qual eu dou aula, o pessoal diz assim, o estágio só pode ser nos últimos anos, porque aí, ele sendo nos últimos anos, ele já aprendeu alguma coisa para ele poder estagiar e aprender. Eu vou ser sincero, eu acho que não. O estágio, se puder, que seja desde o primeiro momento, ou até mais ainda, antes de ele entrar. Porque não tem esse negócio de quem vem primeiro. Porque a experiência que ele teve, quando ele vê na teoria, ele assimila, aquilo se desenvolve e vice-versa, entendeu? Então estudar e prática. Trabalhar. Essa para a gente responder a Érica aqui, Érica. A Stefania de Florianópolis levanta uma questão, que eu imagino que talvez ela esteja equivocada, mas é até importante termos o senhor aqui conosco para esclarecer. Por que não é exigido o diploma de administração para exercer a função de administrador? É exigido? Como é que funciona essa questão legal? Stephanie. Stephanie, veja, aí é um problema, assim, daquilo que eu estava falando no começo de fiscalização, do poder de fiscalizar de polícia, entre aspas, vai, sempre com... veja, legalmente, ele é uma profissão regulamentada e essas funções só podem ser exercidas por profissionais devidamente habilitados. O que vem a ser habilitados? Formados e registrados no seu conselho, né? No seu conselho regional de administração. Agora, o que ocorre é que aí é bom e é ruim, o que eu vou dizer. Porque a nossa profissão ela é tão ampla que não dá para você delimitar, dizer assim, isto aqui isto não é, isto não. Vamos pegar uma comparação. Por exemplo, um médico dá para você fiscalizar mais facilmente. Ele tem que dar um receituário, tem lá CRM, o número dele. Um advogado, quando vai defender uma causa, tem lá a petição, ele tem que pôr só a OAB. O contador, ele tem lá embaixo o balanço, CRC e tal.
A nossa profissão, felizmente ou infelizmente, tem os prós e contras, ela não permite, não tem essa condição. Tanto é que já houve algumas sugestões no sentido de que, olha, o que o conselho pode indicar que só o administrador possa fazer? Não tem. Quer dizer, um plano de cargos e salários, um organograma, mas isso é só papel, assinatura. Então, realmente é difícil, pela característica da profissão. Na verdade, legalmente ela é regulamentada, agora talvez ela é tão vulnerável quanto ampla. Quer dizer, exatamente. É difícil acompanhar o cumprimento da legislação. Acho que Agora, se me permite só complementar. Claro. Agora, qual é a vantagem disso? É que ela é uma profissão que ela não é engessada. Como ela não tem limite, é daqui até aqui, e é o que está acontecendo. Você vê a amplitude que essa profissão está atingindo é violenta. Então, isso é o lado positivo. Você veja, certas áreas no passado que não tinha, por exemplo, a área de informática, quando a lei foi, não existia. Você tinha os primeiros computadores, vai. Hoje uma área de extremo desenvolvimento. A parte de logística, por exemplo, quer dizer, nunca se ouvia falar hoje, logística já está aí, entendeu? Então ela tem essa vantagem. E se me permite, eu acho que isso até é uma vantagem, entendeu? Mais vantagem do que são mais espaços e oportunidades que acabam sendo. Exatamente. Tem uma pergunta da Andresa, que é de Palhoça, na região da Grande Florianópolis. O que o senhor tem a dizer para quem entra hoje no curso de administração? Eu acho que vai um pouco ao encontro do que o senhor respondeu para a Érica. Quem está entrando agora, os calouros, os jovens que estão começando o curso. É mais ou menos naquela linha. Exato. Eu acho que, assim, primeiro, ir atrás do conhecimento, vou repetir, né, e não do diploma, e olhar a prática e, à medida do possível, desde o primeiro momento, já aliar a prática à teoria. Perfeito. O Adriano, de Paranaguá. Quais melhorias o senhor entende que as instituições de ensino devessem imprimir à formação do administrador? É possível fazer hoje um balanço do cenário, do universo de instituições de ensino voltadas à formação do administrador e em que elas poderiam avançar, se posicionar num momento mais de vanguarda? Assim? Veja, quando a gente fala das instituições de ensino, há uma expressão assim, que até é muito ácida, assim, é muito contundente. Mas eu acho que é interessante fazer, porque o jovem, marca isso. O que nós temos que ter, veja, eu vou dizer assim, no geral, na instituição de ensino, no aluno, e por que não dizer também nas próprias empresas do mercado. Quer dizer, o que eu vou dizer é o seguinte: existe uma certa hipocrisia com relação ao ensino. Ou seja, é uma expressão que se usa que existem instituições de ensino que fingem que ensinam e alunos que fingem que aprendem. Então, essa hipocrisia, isso tem um custo social, que independente se ele é gratuito, pago pelo governo ou particularmente, não importa quem, mas a sociedade tem um custo, porque você está gastando um tempo e recursos assim, com mau ensino. Então, isso é uma postura da sociedade, no sentido de enfrentar isso com vigor e terminar com isso. Quer dizer, realmente, se a instituição existe, ela tem que transmitir conhecimento. E o aluno, se lá ele está, para adquirir esse conhecimento, e não haver essa hipocrisia. Eu acho que essa mudança... Essa seja a grande mudança que precisa eu acho que isso é significativo. Isso eu falo em todos os níveis, em todos os cursos. Todas as áreas. Todas as áreas. Na minha área, a gente sabe que tem situações muito semelhantes a essa. O Paulo, de Lages, pergunta: qual a sua opinião sobre os cursos de tecnólogo em administração, no caso deles fornecerem o registro do conselho, assim como um curso superior? Como é que está essa relação entre os cursos de nível de tecnólogos e os demais e o credenciamento do conselho? Bom, primeiro eu vou, se me permitem, veja, essa pergunta propicia falar isso. Hoje o conceito de curso superior, no meu tempo, eu acho que, diferentemente de todos os jovens que aí estão assistindo, né, no meu tempo, curso superior era sinônimo de bacharel. Então você falava assim, aliás, até por sinal, você não falava, eu me formei bacharel em administração, bacharel em direito. Não, eu fiz o curso superior de direito, curso superior. Então, repetindo,
era sinônimo. O curso superior era o bacharel, né, nas diferentes áreas. Isso com o tempo, assim, com o ensino se desenvolvendo, apareceram, surgiram outras modalidades de ensino. Haja vista o caso que nós estamos aqui. Claro. Quer dizer, o ensino presencial, ensino à distância. Imagina falar em ensino à distância no começo aí, foi inimaginável, não sei se tem essa expressão. Bom, aí o que se deve entender e o que se entende hoje por curso superior? Aliás, isso devido não só ao mercado, e aí vem a Lei de Diretrizes Básicas, 96, que define, vamos de certa forma. Então, curso superior hoje é tudo que vem depois do curso médio. Então, você tem bacharel, os pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, os MBA, os tecnólogos, que é curso superior, os sequenciais. Então, o curso superior é tudo que vem depois do médio. Do médio, isso. Então, agora, a pergunta mais específica dele. Como é que a gente vê os tecnólogos, vamos dizer assim, hoje? É uma modalidade, o mundo todo, de maneira geral, ele está se pautando para o ensino de menor duração, mais focado e consequentemente, recursos mais baratos. É isso que a sociedade, que o mundo todo está exigindo. E os tecnólogos vêm ao encontro desses princípios. Vai. Então, o tecnólogo hoje, então veja, como é que o Conselho vê? Tanto é que a questão de uma semana, isso pela primeira vez, a gente está podendo falar isso assim, já estamos divulgando isso, e pode registrar no Conselho. Então, o bacharel, ele abrange o nível de conhecimento da área de administração como um todo, e o tecnólogo parte da área de conhecimento. Então, exemplificando. Então, o bacharel de administração, ele tem a formação para atuar no campo de marketing, recursos humanos, finanças, materiais, logística, enfim, bastante amplo. Agora, o tecnólogo ele vai ou na área de logística ou na área de finanças, então ele pega uma parte do conhecimento. Então, isso é uma complementação, vamos dizer assim. Então, hoje, está se vendo muito bem e está sendo permitido que os tecnólogos se registrem no Conselho. Até porque, quer dizer, o ensino técnico, tecnólogo, né, e a gente tem visto a transformação das antigas escolas técnicas federais, por exemplo, em institutos federais de tecnologia, elas procuram estabelecer até uma relação de empregabilidade um pouco mais efetiva. É verdade. Que você sai formado técnico e não precisa deixar de fazer o curso superior, basta dar continuidade, e o princípio da educação continuada é um pouco isso. Se me permite até fazer uma analogia de uma pergunta que foi feita, aquilo que se antes se tinha mais uma cultura de verniz, que o Brasil passou por isso, quer dizer, que por ter o diploma, só um pedaço de papel, hoje tem que ir atrás do conhecimento. E o curso técnico, ele vem ao encontro disso. Porque às vezes é preferível ter feito um curso técnico que lhe dê uma formação, que vai lhe dar, assim, condições de boa empregabilidade, do que ter um diploma apenas, assim, geral e que você realmente não teve uma boa formação. Ok, vamos a mais algumas perguntas. Essas do Eduardo Torres Martins. Qual é o conceito geral dos cursos de administração em diferentes instituições, de diferentes esferas, públicas, privadas, confessionais, enfim, na visão do Conselho? O Conselho tem uma avaliação positiva da formação oferecida hoje pelas instituições? Tem. Veja, a gente... É bom isso, é natural. A gente sempre tem uma colocação, de certa forma, crítica, vamos dizer assim, às más escolas que tem. Mas isso é uma característica, veja, eu vou dizer isso, não é para a gente se confortar, se conformar. Mas o problema de boas e más escolas tem no mundo inteiro. Nós estamos aí o caso dos Estados Unidos, você também não tem as escolas de primeira linha, como você tem, tá certo? De todos os níveis. Agora, no contexto geral, sem dúvida nenhuma, na média, pegando, estão cumprindo seu papel. E um ponto importantíssimo, veja, eu citei, no passado nós tínhamos aí algumas, você contava nos dedos de uma mão as boas escolas. Hoje não, hoje é muito mais amplo. E o que é mais importante ainda é de que essas escolas, isso que é assim, vamos chamar o crescimento relativo, é que aquelas assim, que têm condições de crescer, elas estão se valendo da experiência dessas boas escolas. Então, isso está disseminando pela prática dela. Então, na média geral, estão cumprindo seu papel. Uma segunda pergunta também do Eduardo Torres Martins. Existe, da parte do Conselho Federal, algum movimento, alguma ação
para também fazer provas para a concessão da carteira funcional ao administrador nos moldes do que a OAB faz hoje no Conselho da Ordem? Não. Isso é muito discutido, mas o posicionamento do Conselho, vou dizer isso logicamente, não formalmente, não tem se posicionar, mas de maneira geral ele é contra. Porque é o seguinte, veja, MEC, Ministério da Educação, de certa forma, sobre a égide, e o Conselho dos Profissionais sobre a égide do Ministério do Trabalho. Então, é educação e trabalho. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, se você vai fazer um exame de suficiência, é como se você estivesse checando, covalidando a educação, o papel do outro. Não tem sentido, gente. Aí vem o mal também nosso do brasileiro. Quando a gente quer melhorar, quer acertar alguma coisa, na verdade, a gente cria dificuldades. Então você cria mais exames. Então, agora vai ter vestibular, quer dizer, tem vestibular para entrar, agora vai ter vestibular, vai ter cursinho para ele fazer provas. Não tem sentido isso. Por quê? O ruim é, vamos combater na raiz, na origem. Essa é a sabedoria. Tanto que nós estamos tendo agora aí os exames do ENAD, quem sabe, eu espero assim, que o ENAD seja praticamente uma verificação da sua formação. Por enquanto não é esse o objetivo, é para conhecer a instituição. Mas quem sabe isso não venha, vamos dizer assim, ao encontro dessa necessidade, mas não os conselhos. Aliás, eu tenho até eu dizia assim, uma vez eu já ouvi dizer uma expressão, isso parece a teoria do tapetinho. É o seguinte, não é tapete de puxar o tapete dos outros, não nesse sentido. Do tapete é o seguinte, você compra um carro novo, aliás, eu estou vivendo esse problema agora. Você compra um carro novo, então o carro é todo bonito, só que aquele tapete lindo. Aí você fica assim, bom, eu vou comprar um tapete para ele. Aliás, aconteceu comigo isso agora. Aí eles vêm e me puseram um tapete branco, claro, entendeu? E com o sapato preto, ele está sujando. Aí o que você faz? Aí você compra um outro tapete para não sujar aquele tapete. Entendeu? Mas aquele tapete também é muito bonito, você vai acabar pondo um jornal em cima. Então vamos na origem de uma vez, né, resolver isso daí. Mas eu acho que é enfrentar o problema de frente. Uma outra questão levantada também com relação ao papel que o Conselho pode ter, do Eduardo, como é que está o processo de fiscalização dos órgãos públicos quanto à abertura de vagas a não administradores em cargos públicos exclusivos a administradores por meio de um projeto que ele chama, né, CFA, de olho nos concursos? Existe essa ação? Existe. A gente tem constantemente, assim, nós temos a relação de todos os concursos e quando a gente verifica, assim, a inexistência de cargos, de funções que são do administrador, a gente, logicamente, procura assim, intervir, alerta e lá, olha, isso aqui é do administrador. Agora, confesso, a gente não tem tido muito bom resultado, porque a gente tem tido, inclusive, sendo sincero, a justiça ela tem dado... Veja, você tem uma lei que diz que essa função é do administrador. E nós temos, inclusive, chegando até no judiciário, logicamente, e temos perdido alguns casos, dizendo, não, mas o edital não diz isso. O edital diz que esse cargo não... Então, ele se vale pela lei do edital, mas esquece da lei da outra. Então, o que a gente está procurando fazer agora, além de continuar essa fiscalização, é nas empresas de concurso, essa conscientização, naquele sentido de parceria, de esclarecimento, claro. Que eu acho que a gente vai ter muito melhor resultado. Ok, bom, nós tivemos essas várias perguntas aqui, estamos nos aproximando daqui a pouco do finalzinho de mais esse programa, essa teleconferência aqui, hoje com o tema Cenários e Perspectivas na Formação Profissional em Administração, com o Dr. Roberto Carvalho Cardoso, que é o presidente do Conselho Federal de Administração. Eu queria lhe oferecer ainda mais uns 5 minutinhos para as suas considerações finais aí. Quais são agora, talvez, as perspectivas? Falamos bastante dos cenários. O que é que nos reservam os próximos anos, tanto no âmbito da formação do administrador, da empresa, do setor privado, quanto do administrador público e, sobretudo, para esses jovens estudantes que estão nos acompanhando e que vão fazer, inclusive, desta atividade, desta teleconferência, um material para acrescentar na sua formação, complementar, enfim. Quais são as perspectivas que nós podemos apresentar para esse jovem no âmbito da formação profissional em administração? Bom, primeiro com relação à perspectiva, vou começar do fim, vai. Eu confesso, eu acho, assim, hoje, eu comparando quando eu me formei
com os alunos que estão se formando, programas se formaram, né? A batalha é mais dura. Porque no passado, você fazia o curso de bacharel, graduação, e não tinha, você nem ouvia falar em pós-graduação, mestrado, isso não existia. Raríssimamente, alguns no exterior. Então você diria assim, olha, ele fez, praticamente é um produto acabado. Você tem um diploma, produto acabado, um administrador formado. Hoje, não. Ele termina a faculdade, o seu curso de bacharelado, ele é um produto, vou chamar assim, comparando, em formação. Porque o conhecimento que ele adquiriu, ali já mudou, o conhecimento é tão veloz, é tão grande, que ele vai ter que estar sempre se atualizando. Então, veja, eu diria que o papel hoje de todos os jovens é de que ele vai ser um eterno estudante. Porque não dá para ele terminar a graduação e parar. Aí ele vem depois curso de pós-graduação, ele vai ter que ser... eu diria até que isso não é suficiente. Dependendo do que ele for fazer ainda, ele vai ter que estar fazendo cursos aí de atualização. Às vezes, muitas empresas, muitos órgãos, instituições oferecem isso. Então, eu diria que hoje, dado as características, ele vai ter que ser um eterno estudante. Uma outra recomendação, me permite que eu gostaria de dar aos jovens, é o seguinte, muitas vezes hoje se diz assim, o que eu vou ser? Um especialista ou um generalista, né? Porque a tendência, assim, com o crescimento é de que você tende, vamos dizer assim, para ser o especialista. É que na formação e no mundo de hoje há uma carência muito grande de generalista. E esse generalista que eu digo, porque muitas vezes assim, bom, meu negócio eu não gosto de número, então eu vou me concentrar, quer dizer, se é na área de recursos humanos, então eu vou só ficar na parte comportamental e tal, eu não quero saber de número, vai. Não, é um erro isso, muito grande. Então ele tem que ver todas as matérias para ele dar uma formação eclética, quer dizer, uma formação de conjunto. Porque o que está acontecendo hoje é que os profissionais, assim, não dá mais para você só se especializar numa determinada. Você tem que ter conhecimentos assim colaterais da área como um todo. E um aspecto importante de mercado de trabalho. A gente fala, bom, qual é o grande mercado de trabalho do administrador? Tendências de futuro. É de que ainda eu diria que nós não atingimos. Porque nós ainda, as faculdades, aí uma certa crítica no bom sentido, claro que isso demanda um redirecionamento, elas formam para as grandes organizações, para as multinacionais. E, na verdade, o grande mercado é a pequena e média empresa. 97,5% das empresas, isso não é uma característica de Brasil, é do mundo inteiro, no Brasil é por volta de 97,5%, são de micros e pequenas e médias empresas. Então, esse é o grande mercado. E é esse que está despontando. Então, a abertura, a quantidade, a necessidade de profissionais e essa conscientização de que uma organização ela tem que ser profissional, quer dizer, não dá mais para ser só o dono do capital, de ser o gestor, não quer dizer que ele não possa ser, mas essa conscientização do profissionalismo das organizações, mesmo em empresas familiares, isso está acontecendo celeremente. Então, eu diria que é uma profissão ainda de grande futuro. Eu investiria nela, mas se eu tivesse que escolher hoje novamente, faria de novo. Muito bem, nós estamos terminando aqui essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que hoje conversou com o Dr. Roberto Carvalho Cardoso, presidente do Conselho Federal de Administração. Conversa, aliás, muito agradável. Muito obrigado pela sua capacidade de estruturar as suas ideias, articular isso aí. O tema, cenários e perspectivas na formação profissional em administração. Muito obrigado mais uma vez, foi uma satisfação. E eu que agradeço, também foi muito grande a satisfação, em nome do Conselho Federal de Administração, no nosso agradecimento. Tá bom. Muito obrigado. E você que nos acompanha, fique aguardando a próxima oportunidade. Nós continuaremos acompanhando a sua formação e oferecendo essas condições de mesclar teoria e prática, a vivência e a reflexão sobre a sua formação profissional. E o endereço que você encontra todos esses programas, todas as teleconferências, oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.